20 tabus e tradições incomuns da Rússia que surpreendem o mundo. A Rússia, o maior país do mundo, é uma terra de extremos, com paisagens geladas, cidades históricas e uma cultura rica. Mas por trás de sua grandiosidade, há curiosidades e hábitos que podem parecer inacreditáveis. Você sabia que existe um dia da concepção em que casais são incentivados a terem filhos? Ou que há uma proibição de roupas íntimas de renda para mulheres e palavrões em filmes? Além disso, as mulheres russas, conhecidas por sua beleza estonteante, participam de competições inusitadas, como a divertida disputa de tapas na bunda. Enquanto isso, os homens enfrentam uma expectativa de vida preocupantemente baixa, agravada pelo alcoolismo. Neste vídeo, vamos explorar 20 tabus e tradições incomuns que surpreendem o mundo. 1. Mais mulheres do que homens. Na Rússia, existem 11 milhões de mulheres a mais do que homens. Esse desequilíbrio vem se mantendo por mais de um século, agravado pela Segunda Guerra Mundial, que tirou a vida de mais de 25 milhões de soldados. Nos tempos modernos, o abuso de substâncias e o consumo excessivo de álcool e drogas têm contribuído para a baixa expectativa de vida masculina, resultando em uma razão de 86,8 homens para cada 100 mulheres. Tradicionalmente, as mulheres se casam jovens e têm filhos rapidamente. Hoje, algumas são incentivadas a buscar casamento com estrangeiros, pois há poucos homens russos disponíveis, impulsionando o fenômeno das noivas por encomenda. 2. Belas mulheres. As mulheres russas são conhecidas mundialmente por sua beleza e elegância, que frequentemente combinam características como traços faciais delicados, cabelos volumosos, olhos marcantes e uma postura graciosa. Além de sua aparência física, elas também são reconhecidas por sua personalidade forte e resiliente, características moldadas pela rica e, muitas vezes, desafiadora história da Rússia. A beleza das mulheres russas vai além do físico. Elas se destacam por seu estilo sofisticado e atenção à moda. Em cidades como Moscou e São Petersburgo, é comum ver mulheres bem vestidas, refletindo um senso de elegância que se mantém em alta na cultura russa. Outro fator que contribui para essa imagem é a importância que a sociedade russa dá à aparência e ao autocuidado, com muitos dedicando tempo a rotinas de beleza e saúde. Mulheres russas costumam ser independentes, mãos na massa, muitas com bom nível cultural e, o mais importante, são femininas. Em paralelo a essa realidade, homens do centro e do norte da Europa, assim como dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália, costumam ir à Rússia através de agências de casamento e noivas por encomenda. 3. Proibição de roupas íntimas. Uma lei russa proíbe a produção e importação de roupas íntimas de renda. Especialistas dizem que esse tipo de lingerie afeta a saúde, e desde o dia 1º de julho de 2014, esses produtos desapareceram das lojas. A proibição gerou insatisfação entre fabricantes e consumidoras, e se estende a países como Tajiquistão, Bielorrússia e Cazaquistão. Segundo as autoridades do país, a população precisava dedicar todo o seu tempo e esforços à construção e manutenção do regime comunista, sem se preocupar com detalhes como a beleza das roupas íntimas. Então, se você for visitar a Rússia, é melhor deixar suas lingeries de renda em casa, pois podem ser confiscadas na alfândega. Embora controversa, essa questão raramente é priorizada como um problema de direitos humanos no país. 4. Proibição de saias curtas para policiais. O Ministério de Assuntos Internos da Rússia impôs regras rígidas sobre o uniforme policial, proibindo que as policiais usem saias curtas. A nova regulamentação exige saias mais longas e estabelece padrões até para o comprimento das mangas dos oficiais homens. Misturar o uniforme com roupas de outros estilos também é proibido, e qualquer policial de uniforme amassado é repreendido. A visão é que a apresentação pessoal reflete na capacidade de cumprir suas funções, e que a liberdade de escolha nas vestimentas prejudicaria a imagem da polícia. 5. Palavrões na arte russa. Recentemente, uma nova lei na Rússia proibiu o uso de palavrões em apresentações artísticas e literárias, e as multas para quem desobedecer
podem chegar a $1.700. Essa decisão gerou um grande debate entre os artistas. O famoso diretor de cinema Nikita Mikhalkov defende que palavrões são uma maneira de expressar emoções profundas, especialmente em temas como guerra e sofrimento, e que cada caso deve ser avaliado individualmente. Já o poeta Igor Volgin acredita que a cultura russa pode viver bem sem palavrões, chamando essa proibição de pano vermelho para um touro. Com tantas opiniões divergentes, a nova lei promete gerar muita discussão na cena artística russa. 6. Competição de tapas entre mulheres. A Rússia é famosa por suas invenções esportivas excêntricas, e uma das mais curiosas é o campeonato de tapa na bunda. Inspirado em eventos como o campeonato de tapa na cara, essa competição surgiu em 2019 na Sibéria, chamada de Booty Slapping Championship. Ela ganhou popularidade, especialmente após o sucesso das competições masculinas. Nesse duelo inusitado, duas mulheres lutam para fazer a adversária perder o equilíbrio com uma série de tapas nas nádegas. As participantes alternam os golpes e quem conseguir desestabilizar a oponente primeiro é a vencedora. Apesar de estranha, essa modalidade se tornou uma tradição, sendo realizada anualmente como parte da Taça Yankin. Quem diria que um esporte tão peculiar poderia conquistar tanto espaço? 7. Alcoolismo. Conhecida por seus invernos rigorosos e pela vodka, a Rússia enfrenta uma crise de alcoolismo. Estima-se que 43 mil russos morrem anualmente devido ao envenenamento por álcool falsificado. O consumo excessivo de álcool se tornou um problema social, afetando profundamente a saúde pública e a vida familiar. A dependência afeta até a economia do país. Quase um terço dos homens russos morre antes dos 55 anos, uma expectativa de vida de países subdesenvolvidos. A maioria das mortes é por causa do álcool, seja por doença do fígado, intoxicação, acidentes de carros e até brigas, segundo um estudo da renomada revista científica The Lancet. A Rússia está entre os líderes mundiais de consumo de álcool, com cerca de 10 litros de etanol por pessoa a cada ano. E engana-se quem coloca toda a culpa na vodka. A cerveja representa 41,5% do consumo total no país e ganha do tradicional destilado, que soma 38%. O vinho, cada dia mais popular e incentivado por Putin por ser mais saudável, leva 10,3% da preferência, contra 10,2% de outros drinks que fazem sucesso no país. 8. Dia da Concepção. Já imaginou um dia dedicado à fertilidade? Na região de Ulanov, na Rússia, isso é realidade. O Dia da Concepção foi criado para combater a queda populacional. Nesse dia, as pessoas são incentivadas a ficar em casa e contribuir para aumentar a taxa de natalidade. O governador de Ulanov propôs essa iniciativa, oferecendo prêmios como carros e dinheiro para aqueles que tiverem filhos no dia da independência da Rússia, em 12 de junho, 9 meses após o Dia da Concepção. Apesar dessas tentativas criativas e dos incentivos financeiros, a Rússia ainda luta com taxas de natalidade alarmantemente baixas, que atualmente giram em torno de 1,5 filho por mulher, bem abaixo da taxa de reposição de 2,1 necessária para manter a população estável. A combinação de uma população envelhecida e a emigração de jovens qualificados só agrava o cenário. 9. Proibição de LGBT. No dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal da Rússia tomou uma decisão polêmica. O movimento LGBT internacional foi classificado como uma organização extremista, resultando na proibição de suas atividades no país. O tribunal não detalhou o que exatamente entende como movimento LGBT, mas a decisão pode levar à criminalização do ativismo LGBTQIA+. A medida atende a um pedido do Ministério da Justiça, que alegou que as atividades do movimento contêm elementos de extremismo, incitando ódio social e religioso. Após uma audiência secreta de 4 horas, o juiz Oleg Nefedov declarou que a decisão deveria ser implementada imediatamente. Essa classificação está alinhada com o Código Penal russo, que define crimes extremistas
como aqueles motivados por ódio ou inimizade contra grupos sociais. Assim, ativistas LGBTQIA+, e o uso de símbolos associados à comunidade agora enfrentam o risco de serem acusados de participar de uma organização extremista, o que pode resultar em sérias consequências legais. 10. Cada vez menos russos. Se você acha que a Rússia está cheia de russos, pense novamente. A verdade é que o país enfrenta uma crise demográfica que preocupa o presidente Vladimir Putin. Ele frequentemente menciona a importância de aumentar a população russa em seus discursos, afirmando que o futuro da Rússia depende de quantos somos. Desde 2020, entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas deixaram o país, resultando em um cenário alarmante. A taxa de natalidade caiu a ponto de o número de nascimentos ser inferior ao de mortes. Historicamente, eventos como a Segunda Guerra Mundial tiveram um impacto devastador na população, e a taxa de natalidade despencou após o colapso da União Soviética. Apesar dos incentivos como o Mate Capital, que oferece subsídios a famílias com mais filhos, esses esforços têm sido insuficientes para reverter a tendência. Adicione a isso fatores recentes como a pandemia de Covid-19, que pode ter causado até 1.600.000 mortes a mais do que o esperado, e a guerra na Ucrânia, que também resultou em perdas significativas de vidas e no êxodo de jovens em idade reprodutiva. 11. Superstições. A cultura russa está repleta de superstições. E uma das tradições mais comuns é dar apenas números ímpares de flores, já que os números pares são associados a funerais. Se você pisar no pé de um russo, ele precisa retribuir o favor. Outras superstições incluem nunca lamber uma faca, visto que isso é considerado um mau presságio, simbolizando conflitos ou brigas. Além disso, não se deve apertar mãos na soleira da porta, pois isso pode quebrar a proteção do lar e atrair energias negativas. Cuidado também para não cruzar com uma mulher carregando lixo vazio, pois isso pode representar a possibilidade de pegar sua má sorte ou desgraça. Vestir roupas do avesso é visto como um presságio de que você será agredido na rua. Outros costumes incluem não assobiar dentro de casa para evitar a perda de dinheiro e deixar um gato entrar primeiro em uma nova residência, o que é visto como uma forma de afastar maus agouros. Por mais estranhas que pareçam, essas crenças têm raízes culturais profundas. Uma pesquisa de 2017 revelou que 55% dos russos acreditam em superstições. 12. Símbolo nacional. O urso é um símbolo icônico da Rússia, e ver ursos nas ruas é uma cena curiosa em diversas imagens de cidades e vilarejos russos. Na reserva natural de Kamchatsky, no sul de Kamchatka, encontra-se a maior concentração de ursos pardos do mundo, com cerca de 2.000 desses majestosos animais habitando uma área relativamente pequena. Eles aprenderam a conviver com os humanos, graças à abundância de alimentos, como salmão e frutas, o que os torna mais sociáveis. E por falar em interações peculiares, não é raro encontrar vídeos na internet de homens russos desafiando esses gigantes da natureza, seja bebendo vodka ou até mesmo lutando contra eles. Essas cenas, que podem parecer insanas para muitos, refletem uma cultura que mistura bravura e uma certa dose de loucura. Contudo, vale lembrar, apesar de sua aparência amigável, os ursos pardos são perigosos e é sempre aconselhável manter distância. 13. Os gatos na Rússia. Os gatos têm um papel importante na história russa, especialmente no trabalho naval e cultural. Gatos eram levados a bordo de navios de guerra e embarcações civis para caçar ratos e trazer sorte. Um dos gatos mais famosos da Marinha Russa é o Botsman, que serviu no cruzador nuclear Kirov. Além disso, o Hermitage, o maior museu da Rússia em São Petersburgo, também emprega cerca de 70 gatos para proteger seus artefatos de roedores. Esses gatos têm cuidadores dedicados e até passaportes com fotos, tornando-se parte essencial do ambiente cultural russo. 14. Presidente Putin. Vladimir Putin é uma figura de enorme destaque na Rússia e é visto como um ídolo nacional. Ele goza de altos índices de popularidade,
com vitórias eleitorais esmagadoras, embora o sistema político do país seja frequentemente criticado por falta de transparência e justiça. Putin é especialmente admirado entre os jovens russos, que o veem como um modelo de liderança e poder. Existem até clubes de fãs de Putin que promovem sua imagem, organizando atividades e elogiando-o. Esses clubes, com membros entre 16 e 18 anos, são um reflexo da profunda influência de Putin na cultura russa. 15. Falta de liberdade. A liberdade na Rússia é um tema delicado e, para muitos, inexistente em sua totalidade. De acordo com dados do governo russo, cerca de 80% da população apoia o presidente Vladimir Putin. No entanto, manifestantes, em sua maioria jovens e mais instruídos, enfrentam severa repressão policial, especialmente aqueles ligados a movimentos de direitos humanos e minorias, como a comunidade LGBT, que corre sérios riscos ao se engajar em ativismo ou fazer declarações públicas. Desde as manifestações de 2010, o governo russo vem implementando medidas autoritárias para controlar a população, incluindo leis que proíbem críticas ao governo, mesmo na internet. Quase todos os veículos de comunicação independentes foram bloqueados, e redes sociais como Facebook e Twitter são inacessíveis sem o uso de VPNs. O controle de informações foi intensificado, permitindo que o governo banisse conteúdos considerados contrários ao regime, sem necessidade de aprovação legislativa. A liberdade de reunião também foi severamente restringida. Desde 2014, emendas legislativas tornaram os protestos praticamente impossíveis de serem realizados sem duras penalidades. Qualquer manifestação exige permissão das autoridades, que frequentemente a negam ou impõem restrições, como transferir eventos para áreas isoladas ou alegar riscos à segurança nacional para cancelá-los. Participantes de protestos podem ser multados ou até presos por até 5 anos, criando um clima de medo que sufoca a liberdade de expressão e ação pública. 16. Imposto incomum. Embora muitos se incomodem em pagar impostos anuais para sustentar a sociedade, pelo menos não enfrentam um imposto incomum como o da barba na Rússia. O governo russo exigia que homens pagassem uma taxa para manter suas barbas, uma regra curiosa que teve origem com o rei Henrique VIII da Inglaterra em 1535. O valor do imposto variava de acordo com o status social do barbudo, com nobres sendo taxados mais alto, enquanto, claro, o próprio rei, que ostentava uma longa barba, estava isento. No Grande Império Russo, Pedro, o Grande, implementou reformas de ocidentalização para aproximar o país da Europa. Em 1698, ele introduziu o imposto sobre barbas, acreditando que elas representavam o conservadorismo. Homens barbudos precisavam pagar uma taxa considerável e obter uma licença especial para manter a barba, uma medida considerada absurda e uma violação dos direitos individuais. Esse regulamento foi abolido há séculos, mas parece que a Rússia mantém traços de seu passado peculiar. 17. Proibição de carros extremamente sujos. Na Rússia, os motoristas devem estar atentos à limpeza de seus carros. A polícia tem o poder de multar veículos considerados excessivamente sujos, especialmente se as placas estiverem ilegíveis. A aplicação dessas regras pode ser subjetiva, dependendo do julgamento do policial. Em alguns casos, motoristas podem ser parados sem uma razão clara, questionados e até levados à delegacia para esclarecimentos. 18. A Rússia é o país mais extenso do mundo, abrangendo 11 fusos horários e uma vasta diversidade geográfica. Com cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, ela se estende da Europa até a Ásia, englobando regiões árticas, florestas boreais, estepe e cadeias de montanhas. A sua diversidade climática e de paisagens é impressionante, desde o rigoroso frio siberiano até as planícies mais quentes do sul. Essa extensão territorial torna a Rússia rica em recursos naturais, incluindo petróleo, gás e minerais preciosos, o que a coloca entre as maiores potências econômicas do mundo em termos de exportação de energia. 19. Putin. A imagem de atleta. Vladimir Putin
frequentemente rotulado de ditador e autocrata no Ocidente, tem cultivado uma imagem de virilidade e força na Rússia. Através de uma astuta estratégia de propaganda, ele se apresenta como um líder atlético, utilizando o esporte para reforçar sua popularidade. Sua faixa preta em judô e sua paixão por atividades físicas contribuem para a construção de uma persona que ressoa com a ideia de um líder forte e protetor. Uma tática inusitada para promover sua imagem atlética foi o lançamento de um DVD de instruções de judô, que celebrou seu 56º aniversário e contou com a participação de campeões do esporte. Praticante de judô desde a juventude, Putin utiliza essa habilidade como parte de sua imagem pública de força e saúde, inspirando cerca de 200 mil jovens russos a se dedicarem ao judô. 20. Mergulho gelado na Rússia. Na Rússia, o inverno não é apenas uma estação fria. É um convite para a prática de uma das tradições mais intrigantes do país, o mergulho em águas geladas durante a celebração da Epifania. Este ritual, profundamente enraizado na cultura ortodoxa, atrai milhares de pessoas dispostas a desafiar as baixas temperaturas para imergir em rios e lagos congelados. Muitos acreditam que as águas são sagradas e possuem propriedades curativas, tornando a experiência não apenas um ato de coragem, mas também de fé. À medida que as temperaturas caem a até menos 40 graus Celsius, as autoridades locais quebram o gelo e instalam plataformas para facilitar o acesso. Inclusive, Putin tem cumprido essa tradição há anos. De acordo com dados oficiais, cerca de 1,8 milhão de pessoas participaram do ritual em todo o país, apesar dos alertas da Igreja sobre os riscos para a saúde. E com isso, encerramos aqui a exploração de 20 fatos curiosos sobre a Rússia. O que achou das curiosidades que compartilhei? E se gostou do vídeo, não esqueça de comentar, curtir e se inscrever no canal para se manter atualizado com nossos vídeos. Até o próximo!